A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma madrugada, já vai dar 1h da manhã. Me sinto muito cansado hoje, mas não podemos quebrar nosso propósito, né? Hoje, capítulo 9 de Hebreus, com o título O Velho Tabernáculo, o Novo Santuário. Quero trazer hoje aqui, a leitura, a explicação do que Deus me der, hoje de uma maneira bem resumida. E continuo pedindo, curta, comenta, compartilha aí para que chegue, a pessoa a qual Deus quer, que ela chegue, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida já, desde já. E vamos então assim dar início. Começa assim: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobria a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No santuário, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Temos uma segunda epígrafe aqui, um título: O Sangue de Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue de bode e de novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bode e de touro e as cinzas de um novilho, espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo
Espírito eterno, se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, a todo o povo levou sangue de novilho e de bode, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com este sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, mas uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus. Aqui está falando que o santuário verdadeiro que ele entrou foi nos céus, não feito por mãos humanas, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. E assim fosse, se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Irmãos, a passagem, o capítulo 9, até onde aqui Deus me deu a entender, ele vai trazer uma representação, nos mostrando quem é Cristo e o que ele veio fazer na terra. A palavra vai dizer, que através das mãos humanas, segundo o entendimento da visão que foi dada a Moisés, foi-se construído o templo onde ficou ali a Arca da Aliança após o véu, a parte da frente, onde ficaria alguns utensílios também, e onde ali os sacerdotes estariam ministrando ali os sacrifícios, para que viesse a trazer o perdão para o povo. E uma vez por ano era-se levado ali, também o sacrifício, o sangue, a aspersão do sangue, até o Santíssimo, onde se encontrava a Arca da Aliança e alguns outros utensílios. E a palavra vai nos mostrar aqui que Jesus Cristo ele veio em lugar desses sacrifícios, mas ele veio como o último sacrifício. Por quê? Aqui está falando
que, né, para as coisas humanas ali, para as coisas terrenas, para as coisas carnais ali, deste mundo, né, ali era se oferecido o sangue de animais, né, coisas terrenas, mas para que viesse a aniquilar essas coisas e trazer uma coisa superior, né, algo superior ou algo celestial deveria ser apresentado. Por isso, né, Deus se fez homem nesta terra. A palavra vai dizer algo muito interessante, que lá em João 3,16 vai dizer, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito do Pai, né? E então eu quero frisar esta palavra, unigênito do Pai. Nós sabemos que todo o primeiro filho, ele é chamado de primogênito. Entenda isso. Todo primeiro filho é chamado de primogênito. Primogênito é o primeiro filho gerado de alguém, né? Eu tenho o meu primogênito, meu filho, e ele foi gerado de mim, com a mãe dele, né? E esse é o primogênito, ele foi gerado a partir de alguém. Mas quando é falado de Jesus, o unigênito, ele vai dizer respeito a quem teve um só, vamos falar assim, já existia. Ele veio a aparecer de algo que já existia. Como eu posso explicar isso? Eu não sei explicar exatamente isso, mas o conhecimento que eu tenho é que Jesus saiu de Deus, mas ele já existia em Deus. Olhando para uma visão bem rasa de um conhecimento, né, humano, que Jesus é o verbo, a palavra que sai da boca de Deus. A palavra vai dizer que lá no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, está dizendo que Jesus já era um com o Pai. Ele era a palavra, ele é o verbo. E ali a palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, uma só criação, né? Eu acredito que Deus não foi criado, eu acredito que Deus já existia, e isso aí é uma questão que nós só vamos descobrir na eternidade, né? Se formos fiéis, obedientes a Deus e chegar até aquela cidade celestial que está preparada, e Deus com certeza nos revelará todos os segredos, né, que existe aí, né, da humanidade. Mas, né, se pesquisarmos sobre esta palavra unigênito do Pai, quer dizer que é alguma coisa que veio de alguém que já existia. Então, Jesus já existia desde o princípio de tudo. A palavra vai dizer que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, né, à luz da palavra dizendo lá, né, façamos nós quem? O Pai, o Verbo e o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Todos eles são um só Deus, né? É o Espírito Santo de Deus. O Filho é o Verbo de Deus. Deus o Pai, o único Deus. Então, o unigênito do Pai, né, que não é o primogênito, não está falando que Jesus é o primogênito. Jesus é o unigênito do Pai. Jesus partiu de quem já existia, né? Peça a Deus sabedoria aí, vamos pesquisar um pouquinho mais, eu vou pular essa parte, né? Que é complicado de se entender e muito mais complicado para se explicar. Mas entenda, né, que só existe um Deus, Jesus é o verbo vivo, a boca de Deus, que se fez carne, né? Podemos dizer que ele foi... como é que eu posso dizer? Ele já existia e encarnou, pronto, né? Vamos deixar isso aí para um outro momento com respostas mais aplicadas. Então, meus irmãos, Jesus ele veio algo celestial, né? Vamos botar uma pessoa, um ser, um Deus celestial que desceu a este mundo e se fez carne. Vamos frisar algo aqui. Jesus, Deus, o verbo de Deus, ele não pode ser morto, porque ele é um Deus eterno. Mas para que se cumprisse a palavra de Deus, ele se despiu da sua glória, mesmo sem poder morrer, porque continua sendo eterno.
Há uma explicação aí muito favorável sobre o que significaria se despir da sua glória. É mais ou menos assim, vou tentar explicar em poucas palavras. Jesus é Deus eterno, todo-poderoso, né? Ele e o Pai são um só, como diz a palavra. Então ele não poderia perder os seus atributos, que já é dele. Ele é Deus, ele é eterno, ele é poderoso. Mas como fala assim que ele se despiu da tua glória, através da salvação é-se colocado uma linha de pensamento que vai dizer que Jesus, mesmo sendo poderoso, eterno e tendo todo o poder, ele mesmo decidiu não usar esse poder que ele tem para assim, né, vir ao mundo numa forma carnal, não pecadora, porque ele não foi gerado através de um homem e de uma mulher, mas ele foi simplesmente gerado, né, vamos botar assim dessa palavra, ele simplesmente cresceu na barriga da mãe dele, né, Maria, não gerado por contato humano, mas para que houvesse um nascimento, né, Deus o fez crescer na barriga da sua mãe. E ali ele nasceu numa forma física humana, sendo Deus poderoso, eterno, com todo o poder, ao qual ele mesmo deixou de usar os seus poderes para poder viver como ser humano nesta terra. E aqui ele viveu, cresceu, né? Cresceu de todas as formas, passando frio, talvez passando fome, passando as necessidades humanas ali, vivendo como um ser humano e sem pecado, ao ponto de chegar ao tempo de ele se manifestar como Filho de Deus na sua forma humana, né? Para que tudo isso se cumprisse, ou melhor, para que a palavra de Deus se cumprisse, que foi predito lá atrás, né? Que da barriga do homem nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Teve a provideus desta maneira colocar os acontecimentos. E Jesus ele veio trazendo a nova aliança, o Novo Testamento no seu sangue. Para que esse Novo Testamento viesse a ser válido, de forma que nós venhamos a ter uma forma de salvação de uma maneira mais, não sei se eu posso dizer assim, fácil. Porque a antiga aliança tinha seus preceitos, tinha ali como aconteceria para você ser salvo, e constantemente deveria se matar animais, aspergir sangue, para perdoar nossos pecados ou para ir cobri-los. Mas Deus permitiu seu Filho unigênito, o próprio Deus, descer na terra. E ele mesmo foi o próprio sacrifício, levando sobre ele todas as dores, enfermidades, pecados da humanidade. Então o castigo que nos trazia a morte, Cristo levou sobre ele. E sobre a maldição da cruz, ele foi crucificado, levando nossos pecados. Trazendo assim o novo pacto no sangue de Cristo. Um Deus não pode morrer, mas ele se fez carne para que esta carne morresse e esse sangue fosse derramado. Quem morreu ali carnalmente foi só aquela figura humana de Cristo, mas Deus é Deus, eterno, poderoso. Ele poderia morrer se ele quisesse, não poderia morrer, mas a palavra diz que ele mesmo se entregou, ele mesmo dá a vida a quem ele quer. Então ele entregou a sua vida voluntariamente ali humana, sabendo que a vida carnal ali, né, iria ser expiada, mas a vida Deus, o centro Deus, estava ali eternamente, poderosamente vivo e olhando todas as coisas. Então a palavra vai dizer que Jesus, ele se entregou uma vez por todas para aniquilar esses sacrifícios de sangue constantemente. Vai dizer aqui na leitura também que se o sacrifício de Cristo não fosse válido, teria que ficar se sacrificando todas as vezes pelos nossos pecados. Mas como a figura de um ser celestial desceu, sendo crucificado ali, né, sendo expiado pelos nossos, foi sacrificado pelos nossos pecados,
foi por uma vez por todas, porque quando ele entrou no santuário, não foi pelo santuário feito por mãos humanas, mas ele entrou no santuário diante de Deus, onde Deus estava. Lá no trono de Deus, ali ele se apresentou como sacrifício uma vez por todas. Ele foi ao santuário dos santuários, onde Deus habita. E ali ele se apresentou como sacrifício vivo, eterno, para nós. E hoje, pecamos, nos irritamos, fazemos o que é errado, né? E estamos enfadados, né, a perder a salvação, se não nos arrependermos de coração e se não andarmos no caminho do Senhor. Então hoje, apesar que o pecado está mais fácil de se cometer agora, porque se você irá contra seu irmão, você já não precisa matá-lo, só em você irá, você já está pecando, né? E muitas outras coisas. Se você desejar as coisas do teu irmão, você não precisa mais roubar. Se você desejar, você já está ali cometendo pecado. E muitos outros aí, né? Que está direcionado aí que você não precisa fazer. Basta você pensar e consentir no seu coração, você já está pecando. Veja que ficou mais difícil. Mas, por um outro lado, ficou mais fácil. Porque hoje em dia não precisa você ir lá matar animais, levar o sacrifício, aspergir sobre o lugar santo e fazer toda aquela operação ali que é a sombra das coisas futuras. Hoje basta você se arrepender de coração e o sacrifício de Cristo se torna válido na tua vida. Mas não é assim que também nós, vou pecar aqui, é só me arrepender. Não, não é assim também não. Porque cada vez que você se arrepende, você entra na direção de Cristo para a salvação, se você voltar ao vômito e começar a pecar de novo, aí depois você quer voltar para Jesus, você está crucificando Jesus de novo. Você está derramando o sangue de Cristo de novo, né? Então não é assim. Então você aceita Jesus Cristo, conhece a Deus, conhece a Jesus Cristo, anda pelo caminho, sabendo nós que somos falhos, pecadores e podemos errar, mas não por tentativa, não por iniquidade. Erramos muitas vezes sem saber, por inocência, e outras vezes também até erramos sabendo, muitas das vezes sem prestar atenção, ou quando a gente vai prestar atenção, a gente já fez, porque esta carne todavia é má. Por isso temos que alimentar o espírito. Se você alimentar a carne, você está enfadado a cair e a pecar. Mas se você alimentar o espírito, você está ali direcionado à salvação e vida eterna. Como é que eu faço isso? Leia a palavra de Deus. Ore sem cessar, busque a Deus em secreto, se preciso, sobe monte, desce monte, vai para a consagração, vai para os cultos, leia a palavra, pregue a palavra, evangelize, bote sua mente focada no trono. Porque eu tenho certeza que se você fizer essas coisas, você vai acertar mais do que errar e Deus vai se alegrar de você. O homem peca por qualquer coisa. Uma simples mentira sem pensar, falou sem querer, pensou, já pecou. Um simples pensamento maligno na cabeça que pode ser influenciada, nós ainda somos seres humanos. Se você não estiver focado em Cristo, a sua mente, os seus olhos podem focar o que é errado. Por isso a palavra diz, não colocarei meus olhos naquilo que não me traga contentamento, ou não me lembro direito se a palavra é essa, não porei meus pés, né, onde não traga coisas boas. Vamos ler também aí, para a gente poder se aprofundar na sabedoria de Deus. Então, igreja, eu estou trazendo aqui o que Deus tem me dado, que nós devemos aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador e prosseguir em conhecer a Deus. Crescer em graça e em conhecimento, para quando Cristo vier nos chamar, nós estarmos preparados. Veja que com coisa maravilhosa será quando Cristo virá e falar para você, vinde, bendito de meu Pai, para o descanso que vos está preparado.
Mas de maneira nenhuma que vocês ou eu mesmo venha a ouvir de Deus, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Senhor, pregamos no seu nome, evangelizamos, curamos, fizemos as tuas obras, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Em várias colocações bíblicas, igreja, dá até a ideia que Jesus já nos salvou uma vez quando nós aceitamos a Cristo. E uma vez salvo, salvo para sempre, não é assim. Enquanto você estiver com Cristo, andando com Cristo, fazendo a vontade de Cristo, eu creio que você está salvo, sim. Mas a partir do momento, aceitei Jesus, pequei hoje. Opa, não. Aceitei Jesus, pequei amanhã. Não. Aceitei a Jesus e estou pecando diariamente. Eu creio que seremos como aquele povo lá. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Sabe por quê? Tem uma conjecturação muito boa que eu ouvi para falar sobre como eu vou dizer assim, sobre o amor de Deus em nossas vidas. Eu ouvi uma conjecturação, vou tentar explicar mais ou menos dentro do que eu ouvi, para que vocês também venham a ter a mesma consciência que eu. Suponhamos que você é um homem ou uma mulher casado, você tem o seu cônjuge. Se você não conhece a Deus, vamos colocar assim, aquele cônjuge, né, vamos colocar homem ou mulher, em algum momento ele olha para um ser, né, do sexo oposto e ele acaba se cegando por aquilo ali e quer usufruir daquele sexo oposto. E ele acaba fazendo, sabendo que tem mulher, ou que tem marido, né, que tem o seu cônjuge, mas ele está fazendo com uma consciência, sabendo que ele só tem algo falado. É como se fosse um dogma, uma palavra falada. E a pessoa acaba fazendo. Então ele erra. Mas a visão do que eu quero trazer é o seguinte: você tem o seu cônjuge. Você tem a opção ali de ser fiel ou não. Mas quando há oportunidade de você ser infiel, você mentaliza e fala: não, eu não vou trair o meu cônjuge. Porque eu amo o meu cônjuge. Então eu, por exemplo, eu vejo uma pessoa do sexo lá, né, e tá me chamando muita atenção e tem todas as chances de acontecer algo errado, mas eu falo, não, eu não vou parar de olhar, vou parar de estar perto, vou me afastar do mal, porque eu amo o meu cônjuge, eu amo a minha esposa, e eu não vou cometer isso porque eu amo a minha esposa. A mesma coisa é Deus. Se você ama a Deus verdadeiramente aceitou Ele de todo o teu coração, você não vai pecar por causa do amor que você tem a Deus. Deu para entender? Há muitos que aceitam Jesus só de boca, mas está cometendo pecado. Então, ele comete pecado ali só por causa de uma palavra. Jesus não está me vendo, Jesus não está aqui, Jesus não sabe, ou coisa do tipo. Pessoas que pensam assim. É a mesma coisa, você tem a sua esposa em casa, você está na rua trabalhando, ela não está vendo o que você está fazendo, então se você cometer pecado na rua, ela não vai saber que você cometeu, mas você não comete porque você ama a sua esposa. Então, por amor à sua esposa, eu vou ser fiel. Para Deus é a mesma coisa. Deus ele não vai ficar te vigiando mesmo que ele esteja te vendo. Deus ele não vai ficar ali te repreendendo. Ele está te vendo. Então ele vai deixar na tua mão a escolha de adorar ele porque você ama. Não porque tem alguém te vendo ou alguém falando com você. Não sei se eu consegui ser fiel nas minhas palavras para te explicar sobre esse grandioso amor que devemos ter por Deus. Nós não obedecemos a Deus por medo ou por coisa do tipo, mas porque nós respeitamos. E quando nós respeitamos a Deus, nós não fazemos aquilo que sabemos que desagrada a Ele. Deu para entender? Sabendo que Deus
Ele morreu por mim e por ti, derramando o seu sangue e nos perdoando de todos os pecados. Veja bem que mesmo ele sabendo que nós poderíamos ser infiéis, ele foi lá e derramou o seu sangue para nos salvar. E a salvação que ele propôs é eterna. Mas de nós também tem que haver uma comunhão, uma ligação. Deu para entender como é que é? Se eu não me ligar a Deus, se eu não ter uma comunhão com Deus, eu não faço parte com Deus. Não está escrito lá na palavra, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo? Né? Eu darei vida no último dia. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Não é assim que diz? Então, quando você tem uma comunhão com Deus, você está apto a comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. E este ato simbólico, através da Santa Ceia, que nós tomamos na casa de Deus, é um ato simbólico. Fazer isso todas as vezes que lembrardes de mim. É um ato simbólico porque é bem mais fácil você lembrar de algo que você faz do que algo que você só pensa. Porque o que você pensa, você esquece. Mas se você faz todo dia, não tem como você esquecer. Então Deus fala, lembrai-vos de mim, né? Fazer isso todas as vezes que lembrai-vos de mim. Amém, meus irmãos? Então sabemos que Deus, né, ele nos amou primeiro. Deus, ele nos deu a salvação primeiro. Deus, ele agiu ao nosso favor primeiro. E nós devemos agir em concordância com a palavra devido a tudo que ele já nos deu primeiro. Porque tudo é dele, é para ele. Toda a honra e toda a glória é para ele, é dele, somente dele. Amém? Então fica com esta palavra, com essa pequena explanação, lembrando que temos que buscar a Deus em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Amém, meus irmãos? E não se esqueça, curta, comenta e compartilha. Eu vou estar lendo aqui um resumo. O resumo do capítulo 9 da Carta de Hebreus apresenta uma comparação entre o sistema religioso do Antigo Testamento e o novo pacto estabelecido por Cristo. Ele destaca a importância do santuário terrestre, como sua estrutura, os rituais e os sacrifícios realizados pelo sacerdote. O autor enfatiza que esses rituais eram uma imagem e prefiguração das realidades celestiais. Veja bem. O capítulo também menciona o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. No entanto, enfatiza que esses sacrifícios eram temporários e apenas podia limpar exteriormente, sem resolver o problema do pecado de forma definitiva. Então, só para ressaltar aqui, né, o sacrifício de animais expiado com sangue te limpava exteriormente, mas não interiormente. Mas o sacrifício de Cristo, ele veio nos trazer uma sã consciência, limpando não somente por fora, mas na mente e no coração também, interiormente, fazendo uma transformação total. Então o homem, né, que aceita Jesus Cristo se transforma completamente. É uma mudança de hábito, uma mudança de ser, tanto interno como externo. Então, né, o sacrifício de Cristo foi mais fiel por esta causa. Aqui fazendo sobre a prefiguração, né, que esse santuário terreno é uma prefiguração do santuário celestial. Né? Se olharmos dessa visão assim, né, então Deus está ali no Santo dos Santos, no Santíssimo. E há os outros átrios ali também. E Cristo, ele foi lá como se fosse no Santíssimo, após o véu, né, que foi rasgado. E ali perante, né, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus na terra, o seu sangue foi derramado ali de uma vez por todas sobre nossas vidas. Né? Como está dizendo aqui, é uma prefiguração das coisas celestiais. Então podemos observar que celestialmente há coisas parecidas ao qual foi nos dado. E Deus é tão minucioso que ele deu
tamanhos e medidas e da maneira correta que deveria ser feito, né? Podemos imaginar, né, que Deus deu a medida daquilo que ele já estava vendo, aquilo ali onde ele já estava habitando. Então, se é uma prefiguração das coisas celestiais, acredito que seja algo do tipo, né? Uma conjecturação minha, um pensamento meu, né? Que a palavra aqui me dá algum respaldo para colocar, né? A culminação do capítulo ocorre quando o autor apresenta Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote, que ao entrar no santuário celestial, com seu próprio sangue, obteve a redenção eterna para a humanidade. Ele destaca que, assim como é certo que todos devem morrer uma vez, Cristo foi oferecido uma única vez para remover os pecados de muitos, assegurando assim a salvação. Em resumo, Hebreus ressalta a transição do antigo sistema sacrificial para a nova aliança em Cristo, que oferece uma solução definitiva para o pecado e a oportunidade de um relacionamento restaurado com Deus. Irmãos, eu quero deixar algo aqui também, que muitos falam, né, que mediante a lei e a graça, né, nós não vivemos mais pela lei, que agora nós vivemos pela graça e que a lei foi abolida. Não, não é assim dessa forma. A palavra vai dizer que a lei ela ficou como aio. Aio é o quê? Fundamento. E quais são os fundamentos da lei? Os fundamentos da lei, ele vai dizer vários preceitos, né, e obrigações e responsabilidades ao qual Deus deixou para os homens, para que eles viessem a se purificar, a se restaurar e a estar limpo perante Deus e fazendo assim a vontade de Deus. Sendo que aconteceu várias situações ali que do Antigo Testamento, que muitas das coisas é válida até o dia de hoje. Por exemplo, a questão dos mandamentos. Jesus falou o que lá nos mandamentos? Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos que Jesus deixou, ele prefigura já os 10 mandamentos. Os 4 primeiros é todo somente Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter imagens e esculturas, né? Somente adorar a Deus e outros mais. E a partir do 5º ali, que fala sobre obedecer pai e mãe, e outros mais ali, né? Ser fiel, não adulterar, não roubar, não matar. Então, as coisas do Antigo Testamento, vamos colocar assim, ele foi trazido, né, para o Novo Testamento de uma maneira mais clara. O que não veio foi as obrigações de sacrifício, as obrigações de lei que estava ali gerado ali ao templo, de muitas coisas que foi ali, né, que está acontecendo ali. Então, temos que observar claramente sobre todas as coisas. Mas eu digo, aquele que é fiel cumpre tudo, sem medo de errar. Aquele que faz a vontade de Deus está cumprindo a palavra. Aquele que obedece a Deus está cumprindo todos os mandamentos de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus está sendo fiel e está ali dentro do plano de salvação a qual Jesus Cristo veio nos trazer. Amém? Então, meus irmãos, qualquer dúvida aí, deixa aí na descrição do vídeo, né? Que assim que eu ler, eu vou estar trazendo, talvez aí, se eu conseguir, alguma resposta agradável aos irmãos, de forma que venhamos, né, a ter uma consciência mútua e agradável, um conhecimento, né, da palavra de Deus. Amém? Vamos estar agora dobrando o joelho para estar orando e finalizando assim este vídeo. Meus irmãos, aqui já estou com a água. Estamos, né, nesse 9º dia aí, cumprindo a este propósito, né, de Hebreus, todos os capítulos até o término, e vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu clamo pela nossa vida,
Eu clamo, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar entrando com providência em nossas vidas, ó Pai, tirando de nós todo o pecado, nos perdoando de todo o mal, nos fortalecendo para não pecar mais, nos dando uma sabedoria que desce do alto para que nós não venhamos a errar, mas que venhamos a ser forte contra os pecados, contra as coisas que vêm, Pai, para nos tirar a paz, para nos derrubar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo, Pai, esta oração, que ouviu estas explicações, de forma a nos dar conhecimento, salvação, redenção no teu nome, ó Deus. Pai, eu te apresento a minha família, meus familiares. Pai, te peço, cura minhas enfermidades, cura as enfermidades da minha família, dos meus familiares, cura todo aquele que está ouvindo esta oração, ó Pai. Eu te apresento esta água, Senhor, a qual, Pai, através da fé, Pai, o Senhor pode dar salvação e vida eterna àquele que beber, porque, Pai, estamos fazendo com fé, meu Pai. É com fé, Pai, conforme foi feito na tua palavra, Senhor. Que ali, Pai, as toalhinhas que Paulo dava, ou a sombra dos discípulos curava, Pai, enfermidades. Então, Pai, através desta palavra, eu digo que esta água seja abençoada para curar, para salvar e para transformar. De forma, Pai, que venhamos a alcançar todo aquele que precisa, meu Pai. Deus, eu te peço, abra portas de emprego, Senhor, dá sabedoria ao teu povo, dá força para o teu povo continuar na tua casa, louvando e glorificando o teu nome. Desperta aquele que dorme, ó Pai, aquele que, Pai, deixou de ir para a tua casa, que ele venha ter força para ir, Senhor, e estar ali unidos, louvando e glorificando o teu nome. Mais uma vez eu te peço, Pai, pelos líderes, ó Pai, pelos pastores, que o Senhor venha dar sabedoria a cada um deles, força, consciência, Pai, para poder fazer a tua obra do jeito que o Senhor quer, não do jeito que eles querem, ó Pai. Pai, eu te peço, Pai, uma sabedoria, Senhor, grandiosa do céu, ó Pai, sobre a mente de cada um pastor, líder, ó Pai, para eles estar assim fazendo a tua vontade, meu Pai, não a vontade do homem, mas estar agindo ali em conformidade à tua palavra, o teu querer, Senhor, cuidando das tuas ovelhas, ovelhas que o Senhor colocou na mão de cada um deles, ó Pai. Pai, que eles venham a ter sempre, Pai, a sabedoria do alto, Senhor, para agir em conformidade às necessidades do povo, conforme o Senhor mesmo faria, meu Deus, se o Senhor voltasse a esta terra. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser como Cristo, nos ensina a ser imitadores de Jesus, nos ensina a fazer as mesmas obras que Jesus, porque a palavra diz que nós faríamos obras maiores, porque Cristo voltaria para o Pai e nós permaneceríamos nesta terra. Então, meu Pai, força sem medida eu te peço, sabedoria, que o Senhor venha abençoar todo o que pede. Pai, abençoa cada um que tem pedido oração, console os corações, Pai, daqueles que perderam seus entes queridos. Pai, visita os hospitais, as prisões, ó Pai, os encarcerados, os atribulados, os doentes, Pai. Pai, vai de encontro às casas de recuperação, meu Deus. Vai de encontro, Senhor, também, Pai, aos manicômios, Senhor. Essas casas onde tem muitos, ó Pai, que perderam a sanidade. Que o Senhor venha entrar com providência. Cura, Senhor, todos aqueles que estão aí em estágio terminal, de questão de câncer e coisas do tipo. Pai, eu quero te pedir, Senhor, cura, Pai, os membros da nossa igreja, da congregação. Cura, Senhor, também cada um deste bairro, ó Pai. Eu te apresento o meu bairro, Senhor, que venha a ser o bairro mais bonito, Pai, de onde moramos, porque, Senhor, a tua palavra diz que onde colocarmos a planta de nossos pés será abençoado. Eu também quero te apresentar, Senhor, este Brasil em tuas mãos. Que o Senhor possa tomar cada governante e nos dar a tua paz, meu Deus. Também te apresento a Israel, Senhor, a terra, Senhor, onde o Senhor pisou, meu Pai, de forma que o Senhor venha dar a paz para Israel, de forma, Senhor, como diz a tua palavra, que devemos orar pela paz em Israel. Pai, abençoa teu povo, abençoa aquele que te busca, abençoa aquele, Senhor, que está passando por necessidade, por dificuldade. Pai, cuida, Senhor. Vai de encontro a cada um, Senhor, que te ama, que te busca, que te clama, Senhor, fazendo assim acontecer a tua vontade sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Nos ajuda nesta caminhada, Pai, nos dê força sem medida, opera assim a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje,
Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoa, Pai, infinitamente mais a vida de cada um, em nome de Jesus. Fique na paz, creia que Deus está entrando com providência na tua vida. Curta, comenta, compartilha. Em nome de Jesus, fica na paz e até amanhã. Deus abençoe.